onde não há condições para tu continuares a fazer a tua entrega como profissional. Pois. Porque se as pessoas não conseguem te destruir pelos teus resultados, destroem-te pela tua motivação. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Cá estamos para mais uma conversa inspiradora com uma mulher que vocês vão passar a conhecer e com certeza aprender muito dela. É formada em Gestão e Administração de Empresas, trabalha com Business Development há vários anos, já trabalhou no setor financeiro, ITC, seguros, e vamos ter esta conversa para conhecê-la um pouco mais e perceber como é que ela está a trilhar a sua carreira nestes setores. Antes de começarmos esta conversa, quero convidar-vos a subscreverem no nosso canal no YouTube, seguirem as nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e podem nos escutar através do Spotify também. Kátia, muito bem-vinda ao Podcast para Elas. Obrigada, Lima. É um prazer enorme receber-te aqui. E a tua presença traz esta diversidade de mulheres que eu gosto de trazer para a mesa do Podcast para Elas. Temos recebido mulheres empreendedoras, mulheres executivas, que é o teu caso, mulheres das zonas rurais, enfim, para garantirmos esta inclusividade, não é, de todas as mulheres. Então, Kátia, és muito bem-vinda mais uma vez. É um prazer enorme receber-te aqui nesta casa e na mesa do Podcast para Elas. E conta-nos, quem é a Kátia? Obrigada, Lima. Obrigada pelo convite e parabenizar-te por esta iniciativa. O Podcast para Elas. Como já tinha dito antes, eu admiro muito a tua perseverança. Acho que é daquelas coisas que eu nunca tive coragem de fazer. O que tu fazes, falar para as mulheres. E acima de tudo falar, trazendo temas interessantes para a sociedade, que não só enaltecem o papel da mulher, mas como também dinamizam a mulher no setor da economia, no setor cultural e até religioso, porque há muitas mulheres que passam por aqui que têm uma capacidade de influenciar na fé, que é uma coisa que muito nos falta nos dias de hoje. É verdade. Então, querias saber quem sou eu? Exatamente, que é para as pessoas conhecerem-te um pouco mais, para os que não conhecem, obviamente. Ok. Bom, Kátia é uma menina, é uma mulher, é uma esposa, é uma profissional, mas acima de tudo é uma crente. Eu sou moçambicana, gosto muito de dizer nas minhas relações corporativas, que as pessoas sempre perguntam, where are you from? Eu digo, Sim. born and breathed Mozambican. Ok. Eu sou orgulhosamente moçambicana. Eu nasci em Maputo, cresci também em Maputo, numa família tipicamente africana, ou seja, uma família bastante numerosa. Ok. Somos 5 filhos da minha mãe e somos 12 no total filhos do meu pai. Uau. Então imagina a complexidade Nem da precisam família. de convidados para fazer uma Não. festa. Não, hoje em dia definitivamente não. Se juntarmos os nossos agregados familiares, conseguimos facilmente chegar a 50 pessoas. Sim, senhora. Sem meter mais ninguém. É sim, verdade. senhora. É a vantagem das famílias grandes, não é? É verdade. Então eu nasci neste ambiente que não é só composto por familiares de família nuclear, mas também cresci muito, mas muito próxima à minha família materna. Ok. Então a minha mãe e os meus pais viviam a um quarteirão de distância, o que facilitou muito a nossa educação em termos de proximidade da família e também em termos de adquirir valores. Então eu sou fruto das pessoas que me criaram, não só os meus pais, mas também os meus tios, meus avós, a quem eu sou muito grata. Então vocês viviam assim. E onde é que vocês viviam aqui na cidade de Maputo? É aqui na Maputo, na zona mais urbana ou na zona periurbana? Que vos facilitava essa interação com os tios e outros familiares? Olha, eu até fiquei sem saber, a minha mãe já não vive. Queria perguntar a ela porquê dessa coincidência. Nós vivíamos mesmo próximos um do outro. Os meus avós viviam na Johnissa, perto da British Council, a antiga British Council, Sim. perto da Interfranca. Sim. E nós vivíamos na Rua João de Queiroz, que Ok. é mais um pouco para cima, a subir a Interfranca, para quem vai para o Arcebispado. Portanto, foi mesmo no bairro central. Ok. Então, aquele quarteirão todo, nós quando éramos crianças dizíamos isto aqui tudo é zona, né? Então era a É a escola vossa zona. industrial, Sim. a parte do estudo de línguas, o arcebispado, a eletricidade, aquilo era a nossa zona. Sim, Foi onde senhora. nós crescemos. Quando faltava sal, tinha sempre onde ir buscar. Sempre, sempre. Isso é tão bom e hoje em isso. dia é tão difícil, né? Conseguirmos viver perto de familiares. Exato. As cidades cresceram, expandiram e estamos cada vez mais distantes uns dos outros, sem falar nos tráficos e outras coisas. E, Kátia, em termos de educação, onde é que tu estudaste? Bom,
Eu estudei na escola pública quase toda a minha vida. Ok. Portanto, o meu ensino geral foi todo ele feito em escolas públicas. Tive uma passagem muito curta por uma escola privada, mas foi por um pouco de birra minha, na altura, coisa que eu hoje quase que canto para os meus filhos, que a vossa mãe estudou a vida inteira em escolas públicas. Eu estudei na escola primária 16 de junho, que era mesmo ao lado da casa dos meus avós. Ok. Depois estudei na escola secundária da Machaquene, depois estudei 1 ano no Liceu Alvorada Ok. e terminei na Josina Machel. Fiz o meu percurso dos meus 5 aos meus 16 anos e meio, quase. Sim. Porque eu sou de Abril, Ok. neste caso. Então, terminei a minha escola com 17 anos e tinha um sonho de fazer medicina. Olha. E a minha mãe tinha um irmão que vivia na Rússia e ele sempre nos incentivou a estudar. Ele foi uma das poucas pessoas na nossa família que naquela altura tinha uma formação superior, encontrava-se a estudar, e ele foi uma das inspirações que a minha mãe sempre usou para nos dar o suporte em termos académicos. Então ele prometeu-me que se tu acabares a escola em tempo recorde, eu vou-te conseguir uma bolsa de estudos para a Rússia, e eu me esforcei nesse sentido. Então eu fiquei naquela dúvida se eu faria mesmo o sacrifício na altura. 17 anos, imagina, eu queria muitas coisas, tinha muitos sonhos. Aliás, eu esqueci-me de dizer que houve um episódio da minha vida que eu tinha muita paixão pela cultura, pela dança. Eu frequentei a escola de música. Na minha casa todo mundo foi à escola de música e eu cantava na igreja, mas depois da minha puberdade eu comecei a ficar apaixonada pela dança e havia na altura um grupo sul-africano chamado Boom Shaka. Sim, Ok? lembro. Só Então, para quem que não conhecia. Eu e um grupo de amigas, liderados por uma outra amiga mais velha, Sim. acabamos começando a interpretar as coreografias, a dançar e a fazer os shows. Então, todas as vezes que esse grupo vinha atuar em Moçambique, nós éramos convidadas para atuar. Sério? Não é? Na altura havia o Basket and Rap Show. Sim. Nós éramos praticamente as figuras predominantes nesses eventos. E eu dancei muito a Lima. Coisa que muita gente não sabe a meu respeito. É que tu gostas de dançar. Gosto de dançar, mas eu dancei muito pelos palcos. Eu andei muito pelos palcos a cantar e a dançar. Ah, Não é? sério? Pela dança foi dos meus 13 aos meus 15 anos. Eu dancei muita raga. Nos palcos todos. Conheço o país todo, mesmo na Zona Sul, onde haviam os espetáculos. Estavas lá? Estávamos lá. Sempre que houvesse uma atuação do Boom Shaka em Moçambique, nós éramos chamadas para fazer a parte da coreografia. Mas depois não foi, digamos, minha mãe não gostava. Os pais nunca gostam desta parte. E depois eu disse, ok, então eu vou fazer aquilo que a mamãe gosta. Eu cantei durante muitos anos, fiz parte de um grupo coral, gospel, ok? E esta era a minha atividade extracurricular, vamos assim dizer, dos meus 15 aos meus 17 anos, por aí. E depois, nesse percurso, também decidi abraçar um outro desafio, que era aquilo que a minha mãe sempre gostou, por causa da decepção da medicina, então tive que compensar com alguma coisa. E também fiz parte de uma banda chamada Sadziana. Ok. Não sei se a Lima já ouviu falar. Acho que foi a primeira girls band moçambicana. Nós éramos sete. E nós cantávamos e tocávamos. Nesse caso, eu fazia viola baixa e fazia o coro. E foi aí onde eu comecei a abrandar um bocadinho. Esta é a minha outra parte, é o meu outro lado, digamos, da minha paixão pelas artes e pela cultura. Então, nesse processo de fazer a transição entre a escola e a faculdade, eu tinha que encontrar alguma forma de sobrevivência. Exato. E acredita, nós ganhávamos dinheiro com a música, tanto com a música como com a dança, não é? E eu já fiz também... Olha, eu tenho uma irmã que é aquilo que chama-se moqueirista, né? Ok. Então eu sempre ia para a minha irmã, eu preciso de dinheiro para comprar isto, comprar aquilo. Na altura eram as Jimmy Dollies que se usavam. Então eu precisava, a minha irmã dizia, não, dinheiro custa ganhar. Se queres dinheiro, vais ter que trabalhar. Eu trabalhar, mas o que eu vou fazer? Tinha 16 anos. Ela, olha, vamos embora, acorda. 4 horas da manhã, eu acordava, eu ia para o ferroviário, na Baixa, apanhava um autocarro para Manzine, na Suazilândia. A minha irmã fazia um negócio, ela fornecia carnes aqui ao Caluz, aos talhos. Então, aquele carro só tinha 3 bancos, que eram os bancos da frente. Sim. Ok? O carro de regresso.
íamos pelo carro normal e o regresso os carros eram tipo, removiam todos os bancos de trás. Cada A mercadoria. mercadoria. Então era trazer carne e era distribuir a carne por todos os clientes. E eu era menina, era mais atrevida, conversadora, versátil, então eu fazia parte de vendas. Ok. Também ajudei muito a minha irmã nesse sentido, ganhava o meu dinheirinho, na verdade. Boa. E foi nesse processo que eu disse, não, isto aqui é muito sacrifício. Eu não posso ficar a minha vida inteira a vender carne. Não é isso este que eu quero. o meu futuro. Isto tudo num espaço de 6 meses. Eu vendi carne, eu vendi roupa, Uau. que a minha irmã ia para a Sudlândia comprar, ela ia para a carne, eu ia para as lojas. Então fazíamos uma diversidade de rendimento. E aí consegui ganhar a minha própria autonomia financeira. Quando neste processo todo fiz a minha aplicação para uma vaga, na altura os anúncios saíam no jornal, dizia emprego para jovens. Eu subscrevo, meti o meu CV, fui deixar nos Correios. Na altura era tudo assim. Deixei o meu processo lá nos Correios e ligaram-me em dezembro. A uma entrevista. Eu fui lá. E nessa altura tu ainda estavas a estudar quando fazias esses movimentos? Não, eu estava naquele compasso de espera. Ok, então eu não estavas fazia parada, nada. Quer dizer, eu fazia com a minha Fazia os irmã, negócios fazia com os a tua irmã. negócios, eu fazia os meus espetáculos e ia ficando naquele Ok. compasso de espera. Só para não ter que olhar para a cara da minha mãe todos os dias assim. Sem fazer nada. Tem que se fazer Tem alguma que fazer coisa. alguma coisa. E foi nesse processo que eu fui chamada para a entrevista, fiz as entrevistas. Na altura a gente não sabia quem era o empregador, fiz os testes psicotécnicos e passei. Quando chegou o fim da entrevista, face to face, foi quando eu vim a saber que era um emprego para a banca. Ok. Eu não fazia ideia nem sequer para onde é que eu ia trabalhar. Sim. Então, nesse momento, a pessoa que me entrevistou perguntou-me, mas por que tu queres trabalhar na banca? Estou a ver aqui o teu CV, que eu não tinha lá muita coisa, tinha lá tudo aquilo que eu sabia fazer até aquela altura. Eu disse, olha, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para ajudar a minha mãe, eu não posso ficar este tempo todo Pois. a depender de negócios, digamos, informais. Mas aqui temos um outro problema, tu não tens 18 anos. Ok, mas faltam 4 meses. Eu sou de abril. Pois. Ah, sim, mas nós não podemos Não se pode contratar contratar a uma menor menor. de idade. Eu fui para a minha casa e disse à minha mãe, olha, tenho uma oportunidade de emprego para a banca e eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu me emancipes para eu poder trabalhar. Porque como menor de idade, se não for por autorização do meu encarregado de educação, eu não consigo. A minha mãe resistiu, mas depois ela acabou aceitando. E olha, eu fui aceite e comecei a trabalhar. Boa. Recebi a chamada e comecei a trabalhar e foi o meu primeiro emprego Ok. formal. Muito bom. E eu sempre trabalhei na área comercial. Normalmente eles fazem os testes psicotécnicos para ver a inclinação o perfil. da pessoa. E tive muito, mas muito bom coaching desde o início, boas oportunidades. Aprendi com pessoas humildes, com pessoas experientes e com pessoas que estavam disponíveis a dar de si sem pensar em si. Eu tive a oportunidade que muitos colaboradores da banca hoje não têm. Eu fiz o curso de formação bancária durante 6 meses. Naquela altura era quase que obrigatório. Então, antes de começar a trabalhar no real life, nós Sim. fazíamos o virtual. Ok. Aquilo era o mesmo horário de trabalho, mas tudo por detrás, Virtualmente, ok. exatamente, dos processos dos sistemas live. E iniciei a minha carreira na banca. Fiquei 5 anos nesse meu primeiro emprego. Confesso que até hoje guardo as minhas lembranças do meu primeiro chefe, do meu primeiro salário, Isso é marcante. do meu primeiro fato. Porque eu comprava tecido para fazer a minha roupa. Porque a banca tinha um dress code que tinha que Pois. ser Formal, cumprido assim. formalmente. E ali eu não posso me queixar. As adversidades tornaram uma pessoa que eu sou hoje. Porquê? Porque, imagina, eu vivo numa casa com minha mãe, meu pai já tinha falecido, e os meus irmãos. Minha mãe ficou responsável por todos os filhos do meu pai. Literalmente. Então nós tínhamos que dividir o que nós tínhamos pela família. Por sorte, as minhas irmãs mais velhas já tinham se casado, já tinham se formado, já trabalhavam. Então ali era o primeiro a sair, ajuda os outros. Então, na verdade, era um alívio para minha mãe ter Pois. mais uma filha que já não dependesse do Exatamente. pouco rendimento que ela conseguia ter. E foi aí como eu comecei a pensar que bom que era para uma mãe. Ela só dizia, uma, já está, 2, já está, 3, já está. E pronto. cada um filho que ia saindo era um alívio, E, né, para e de ela. que forma é que nós íamos saindo? Pois. Esta é a parte que eu amo na educação que eu tive. A minha mãe conseguiu criar os filhos, todos. E todos os filhos da minha mãe tiveram aquilo que diríamos a sorte de prosperar. Note-se que o prosperar não é só
do ponto de vista financeiro, Exatamente. mas do ponto de vista espiritual, de ter esse espírito de lutadora, de não desistir, nas adversidades levantar, saber pedir ajuda, saber reconhecer, e foi aí que nós começamos a ganhar o espírito também de empreendedorismo. Ok. Então comecei a trabalhar, mas eu disse, não, eu não posso não trabalhar, aliás, não posso não estudar, porque a minha família toda é de 90% dos meus irmãos são licenciados. Ok. 5% tem PhD, doutoramento. Então, a academia para nós era importante. mandatório. Ok. Então, eu queria estudar. E a banca dizia, olha, os melhores serão premiados. Eu fui selecionada aos 7 meses ou 8 meses já de integração para fazer parte do grupo dos bolseiros do banco. Ok. Por mérito, por desempenho. Eu fui formada através de uma bolsa de estudos que me foi dada pelo banco. Ok? E a condição era que tinhas que ter pelo menos 1 ano de antiguidade, tinhas que ter uma boa avaliação de desempenho e tinhas que te cadastrar ou tinhas que te inscrever num dos cursos que tinha associação com a atividade bancária. E aí eu tinha a primeira opção, psicologia, a segunda opção, direito, terceira opção, contabilidade e auditoria. Ou gestão de empresas. Direito Fora de questão. estava fora de questão. Psicologia não tinha muito a ver com a medicina, portanto também estava fora de questão. Mas o mundo onde eu estava naquele momento era um mundo tão desafiador e tão dinâmico que eu achava que ou contabilidade ou administração e gestão de empresas. Então foi nesse contexto que eu acabei decidindo fazer administração e gestão de empresas. Eu tinha 6 meses a Lima para decorar um livro chamado História da África, de Joseph Kizerbo, né? Sim. Porque eu tinha feito ciências com biologia. Ok. Então, para eu poder entrar para a faculdade, eu tinha que ter as cadeiras, letras com matemática. Eu precisava ter história, na verdade, Exato. para fazer o exame de admissão. E eu fiz. Uau. Sim, senhora. Então, te formaste em gestão e administração de empresas, depois estiveste na banca 5 anos. Não. Foram 5 anos ou mais? Neste banco, em particular, foram 5. Foram eu estive 5. na banca, no setor financeiro foram 17 anos. Ok. Ok. Pronto, os 5 anos foram no teu primeiro emprego. Foi no meu portanto, primeiro no emprego. primeiro banco. Depois continuaste, ficaste 16 anos por completo. Kátia, ao longo destes 16 anos, todos nós sabemos que o setor financeiro tem as suas exigências. Exigências do ponto de vista técnico, do ponto de vista de imagem. Dizem que hoje até estão um pouco mais flexíveis, mas ainda continuam, né? As pessoas, quando vão trabalhar, têm que estar bem, quer dizer, têm que estar formalmente vestidas e bem apresentadas. Eles preocupam-se com esta questão da identidade, não é, dos colaboradores, assim como da empresa, o banco, no caso. O que é que tu achas que contribuiu para tu te manteres nestes 16 anos no setor financeiro, com todas as exigências que lá existem? Bom, primeiro eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade, digo, se todos os profissionais tivessem a oportunidade de trabalhar no setor financeiro, muitos aspectos ligados à integridade, à ética, à idoneidade estariam sanados na nossa sociedade. Porque eu acho que o setor financeiro, devido à sua diversidade, ele é o que melhor molda os profissionais. Sim. Sem colocar nenhum demérito às outras áreas, mas eu acho que por todas estas razões que a Lima mencionou, e não só, existe uma diversidade de coisas que se faz dentro do setor financeiro que não seja, que vai para além de pagar ou receber dinheiro. Portanto, é a questão da cultura organizacional, Sim. que eu acho que eu já tive a oportunidade de trabalhar em bancos lusófonos e em bancos anglófonos. Hoje eu consigo falar com as pessoas de forma mais aberta, de forma mais confidente, graças àquilo que eu aprendi no setor financeiro. Eu costumo dizer à minha equipe, onde eu trabalho hoje, que hoje eu estou a dar à organização, eu não estou a receber. Eu já tive um tempo da minha vida em que eu tive a oportunidade de receber. Eu tive pessoas que acreditaram no meu potencial, acreditaram no meu crescimento, deram-me oportunidades, permitiram-me falhar, recomeçar. E eu acho que é isso que faz uma pessoa ser successful, ser bem-sucedida na sua carreira. Eu acho que Mas a banca, também a tua entrega, a tua dedicação conta. Sem porque dúvida. Se eles não sentissem essa vontade da tua parte, com certeza que também não teriam
toda a vontade de te ensinar e de dar oportunidades, não é? Então tem que haver também esta... A reciprocidade. Exatamente. Exato. Eu acho que a banca, o setor financeiro, a banca e seguros, eles são um mundo de diversidade. E, na verdade, eu costumo conversar assim com algumas pessoas que olham para o meu currículo e dizem: Cátia, já mudaste muito de emprego. Eu disse: mas eu mudei de setores, de domicílio, mas eu faço a mesma coisa ao longo dos 23 anos, quase 24 anos que eu trabalho. Eu faço exatamente a mesma coisa. Ok. Mas em empresas diferentes. Em setores diferentes, em indústrias diferentes. No setor financeiro, eu não consegui notar uma diferença muito grande se não for a diferença cultural e a diferença de estratégia entre um banco ou uma seguradora. Exato. Mas, saindo um pouco do setor financeiro, entrando para o setor onde eu estou agora, que é o setor das TICs, testes, inspeções e certificações, eu consigo notar uma grande diferença. Ok. Não diria que onde eu estou agora é melhor que a banca, mas eu diria que as bases que eu adquiri no setor financeiro fazem com que eu consiga hoje fazer o que eu faço num setor tão peculiar que é o setor onde eu trabalho. Ok. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi ao longo dos meus anos de trabalho no setor financeiro. Por isso é que eu digo, hoje eu estou a dar e durante 17 anos eu estive a receber. Eu recebi muito. Foi uma boa escola. Foi. Sim, Eu recomendo. Se eu pudesse dar a todo mundo a oportunidade de aprender aquilo que eu aprendi nos meus primeiros 2, 3 anos de banca, eu acredito que todo mundo teria maior visibilidade daquilo que eu estou a falar, porque é realmente uma coisa muito interessante de se aprender. Pois. É como aquilo que nós fazíamos no tempo da academia. Uma criança que foi à creche e uma criança que foi direto para a escola, não passou pela creche. Exato. Portanto, as bases, porque na creche tu és permitida errar, tu és permitida falhar, tentar, e a escola já tens passas ou chumbas. Exatamente. Então tu és avaliada, tu tens mais pessoas a observarem-te, mas não só observação sob o lado de tomar cuidado, mas também sob o lado de punição. Exato. Ou seja, se tu não fazes bem, vais ter uma punição. Exato. E na creche, tu tens as bases, é como se fosse o mundo virtual e o mundo real. Sim. É assim que eu costumo diferenciar essas duas indústrias ou essas duas realidades. Muito bom. Cátia, 23 anos de experiência. O que é que tu recomendas? O que é que uma jovem, por exemplo, que está neste momento a assistir este episódio e quer ser uma grande profissional na área em que tu estás, de business development, o que é que ela tem e o que é que ela não tem que fazer? Tanto em forma em termos de capacidade técnica, em termos de adquirir conhecimento, em termos de postura. Hoje em dia nós temos as redes sociais, que é uma influência muito grande, não é, dos nossos comportamentos e atitudes, e estamos sujeitas e sujeitos a encontrar uma série de conteúdos. Todo tipo de conteúdos. E muitas vezes os conteúdos de entretenimento e lazer são os mais atrativos, não é? Eventualmente a Lima não tem milhares de seguidores, mas alguém que posta fotos em farras, festas, spots bonitos, com certeza que tem muitos mais seguidores. Exato. Mas entretanto, aqueles seguidores, metade deles ou quase todos eles querem trabalhar na área comercial, querem ser uma boa business developer, querem ser advogada, quer ser uma mulher de negócios. Então, numa perspectiva em que tu já construíste este percurso, qual é a recomendação do que deve e não deve ser feito para uma jovem que está a assistir este episódio e gostaria de seguir o teu percurso? Bom, seguir o meu percurso, acredito que estamos a falar da minha carreira, da minha profissão. Tua carreira. Porque o meu percurso teve muitos altos e baixos e eu acredito que a resiliência é o que fez com que eu tivesse ainda uma nova oportunidade de poder estar aqui hoje e falar para as pessoas daquilo que eu pude fazer. Exato. Porque nem tudo foi bom, nem tudo foi positivo. Então a resiliência é um dos aspectos. É um dos aspectos. É um dos aspectos. Mas olhando mais para a questão da profissão, eu acho que um business developer tem que ter 3 pilares que o conduzem na sua atuação. O primeiro é o conhecimento do mercado onde ela opera. Porque se eu não conheço o mercado onde eu opero, por muito bom que seja o meu produto, eu não vou conseguir convencer as pessoas, sejam eles investidores, clientes, colegas, parceiros, a comprar o meu produto ou o meu serviço. Pois.
Segundo, dependendo do que é que eu estou a vender, se forem aspectos tangíveis ou intangíveis, eu particularmente comecei a minha vida, como eu expliquei, por vender produtos. Pois. Vendia carne, vendia roupa, mas depois eu comecei a vender serviços. E vender serviços é muito mais complexo que vender produtos. Porque existe aquilo que chamamos de trust, não é? Exato. A confiança que nós temos que passar para o nosso cliente, para o nosso investidor. Exato. E para o nosso gestor, para o grupo, seja que for, seja qual for a dimensão da empresa onde a gente está, neste caso, inserida. Portanto, conhecer o mercado, não é? Ser resiliente, mas acima de tudo eu acho que existem duas coisas que são ônus e bônus, não é? É a questão da humildade. Porque a humildade, eu poderia colocá-la como humildade versus ambição. Porque se um vendedor não é ambicioso, então está no lugar errado. Não será um bom vendedor. Não será um bom vendedor. Um vendedor que não tem metas, que não tem objetivos tangíveis e intangíveis, não conseguirá se manter no mercado por muito tempo. Pois. Porque o mercado, ele oscila muito. Mas o que nos mantém firmes no mercado é a nossa resiliência, a nossa autoconfiança em relação àquilo que estamos a oferecer ao mercado. Pois. Eu não recomendaria a ninguém vender nenhum produto ou nenhum serviço sem antes testá-lo. Por exemplo, quando eu falo dos ônus e bônus na área de business development, é exatamente isso, Lima. Imagina que tu tens que vender um serviço no qual tu não crês. A tua expressão facial, o teu rapport, a tua reação quando tu falas com o cliente vai imediatamente definir se o cliente vai ou não comprar o teu serviço. Uma das coisas que eu aprendi no meu trabalho ao longo dos anos é a falar com as pessoas olhando olho no olho. É muito importante. Transmite segurança e sinceridade, né? Exatamente. O que estamos a dizer. Exatamente. E a pessoa quando fala e fecha um negócio comigo, é desta forma que eu gosto de fechar os meus negócios. Eu raramente fecho negócios de forma virtual. Okay. Se as pessoas querem fechar o negócio de forma virtual, há de ser algo que não vai impactar diretamente nos meus resultados. Mas eu gosto de conhecer a pessoa com quem eu me relaciono. Pois. Acho que esta é uma das grandes conquistas que eu fiz ao longo dos meus 23 anos. Ali, mas se eu te disser que eu hoje lido com os mesmos clientes que eu lidava em 2002, 2003, parece mentira, mas é verdade. Uau. Consegues fidelizar os teus clientes. Exatamente. É a tal confiança que eu me referi. Sim. Então, Que foste construindo ao longo desses anos. exatamente. Ser resiliente, conhecer o mercado e ter a parte da humildade versus ambição, que eu chamo três, porque eu acho que em algum momento tens que pôr a humildade de lado e pôr a ambição. Exato. Mas nunca devemos largar A esses humildade. pilares. A humildade. Porque a humildade que não se confunda a humildade com ser submissa. Eu falo de humildade no sentido de reconhecer que temos limitações. Sim. Reconhecer que não somos perfeitos. Naquilo que eu faço, eu tenho que ter a capacidade de dizer ao meu cliente: desculpa, não consegui atingir as suas expectativas por algo que está fora do meu controle. A ambição, para mim, é quando eu tento encontrar uma forma de me superar a mim mesma Pois. nas coisas que eu não consegui Pois. atingir em termos de resultados. Este aspecto que mencionaste, Kátia, é muito importante e já fiz, inclusive, alguns vídeos onde eu falo desta importância de dar feedback aos clientes. Eu já tive situações aqui na minha empresa em que contratei determinados serviços ou quis comprar um determinado produto. Já me aconteceram algumas vezes. E chegada a hora da entrega daquele produto, o fornecedor simplesmente deixou de me atender. Não disse absolutamente nada. E eu à espera. E em algum momento eu pergunto, o que é que este pequeno ou médio empresário espera desta atitude? Em que se comprometeu com um cliente e chega na hora da entrega, não atende o telefone, não diz absolutamente nada. Primeira coisa é que ele vai passar para o blacklist. Nunca mais vou contactar. Segundo aspecto, eu não vou recomendar esta empresa a absolutamente ninguém. Não é? Porque eu não vou recomendar um serviço que eu não estou satisfeita. Exatamente. Né? E depois, o mercado é pequeno, todos nos conhecemos. Passa a palavra. Se eventualmente aparece alguém e pede alguma referência daquela empresa, o que eu vou dizer é que não. Eu não recomendo esta empresa a ninguém. Resultado, aos poucos aquela empresa vai morrer. Exato. Então, esta questão da humildade que tu trazes é importante
E também eu acredito que é a questão da coragem, porque algumas vezes deve ser falta de coragem de algumas pessoas por também falta de maturidade. Exato. Não é? Porque isto requer maturidade. Tu conseguir chegar para um cliente e dizer, olha, eu sei que eu tinha um compromisso contigo para hoje, mas infelizmente tive alguns imprevistos e não vou conseguir entregar este produto. Exato. E é natural, é normal que hajam imprevistos, mas a nossa atitude perante os imprevistos é que faz toda a diferença. A minha atitude de chegar ao cliente e dizer, olha, infelizmente não vou conseguir entregar hoje, tive um imprevisto, ou o carro não chegou, seja o que for. Primeiro, nós estamos a mostrar uma consideração perante aquele cliente. Segundo, estamos a mostrar que nós estamos cometidos perante aquele compromisso. E para além de eu dar este feedback, ao mesmo tempo eu tenho que levar uma solução. Isso é, qual é a solução que eu apresento para aquele cliente? Alternativa. Ok? Não consigo entregar este produto hoje, mas eu garanto-lhe que daqui a uma semana ou daqui a alguns dias eu vou entregar este produto e serviço, e até em algumas situações a pessoa tem que ponderar, eventualmente fazer um desconto, né, da fatura. Enfim, tem que compensar. Exatamente, tem que perder para ganhar. E eu já fiz isso várias vezes na minha empresa. Isso em marketing estratégico chamamos de retenção. É uma estratégia de retenção. Exatamente, é uma estratégia de retenção e fidelização. Exatamente. Uma das coisas que eu aprendi e que eu fiz, Halima, pronto, ao longo do meu percurso de trabalho, imagina quem começou a trabalhar com quase 18 anos, ok? Foram 5 anos no primeiro emprego de uma escola que foi um beabá. Sim. Depois mudo-me para o meu segundo emprego. E eu sempre eu digo todos os dias, eu trabalho com uma equipe jovem, ambiciosa hoje, eu sempre digo às minhas colegas, vocês não podem pensar que o vosso fim é aqui. Este é só o começo. Exato. As oportunidades estão lá fora, são milhares. E a única pessoa que vai abrir as portas para essas oportunidades são vocês. Então, o que eu estou a falar para vocês hoje, alguém me ensinou, alguém se predispôs, alguém deu de si, deu o seu tempo, a sua paciência, a sua inteligência, ok? Para me ensinar. Exato. E uma das coisas que eu fiz durante os meus primeiros, digamos, 8 anos de carreira foi aprender. Mas aprender o máximo que eu pude. Isso é muito importante. Eu tive a oportunidade no meu segundo emprego de logo entrar, fazer um estágio profissional. Ou seja, a empresa, neste caso era um banco, mandou-me para fora. Eu fui fazer um estágio fora de Moçambique, onde eu fui aprender como era fazer banca em outros mercados. Eu tive esta oportunidade. E estamos a falar de fazer banca de um produto que era um produto novo no mercado. Só existia uma instituição financeira que fazia este serviço, que era o leasing. Então eu tive que ir aprender nos outros países do grupo que tinham este serviço disponível. E lá eu pude não só aprender a lidar com questões culturais, com questões climáticas, fazia um frio tremendo. Ok? Mas também com questões de desafios, de desavenças. Havia situações em que um cliente, por exemplo, tinha que levantar o carro um dia X, o carro não está pronto, o cliente fazia uma confusão no balcão e eu ficava assim... Como é que vou gerir? Não, eu não. Como é que eles gerem? Porque quando eram essas situações, era a gerente que tinha que ir lá resolver o assunto, como é normal na banca, né? Quando há um cliente que se exalta um pouco, era o gerente que vai lá dar a sua cara. E eu olhava a forma como aquela senhora era uma senhora já bem adulta, acho que ela devia estar naquela altura com uns 20 anos de banca, portanto ela estava lá há muitos anos, e eu ficava a observar. A Lima foi naquela altura que eu dizia, ok, Deus deu-nos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Então, é neste momento que eu tenho que me calar. Aprendi. Eu fui observando. E tudo o que eu faço, o que eu vinha fazendo ao longo dos anos, era uma réplica. Era, quando tu te inspiras em alguém, o que é que tu fazes? Se eu faço um gesto neste sentido, automaticamente eu vou te ver a fazer o mesmo gesto. Chama-se rapport. E a pessoa começa a ter as mesmas atitudes, as mesmas reações. É verdade que nem tudo que a gente herda é positivo, mas há muitas coisas que a gente usa até hoje que eu vejo isso funcionar com as pessoas com quem eu trabalho. Eu digo, se tu te inspiras em alguém, siga essa pessoa. Siga essa pessoa e tente ser sempre, não seja sombra, seja luz. Rodeia-te de pessoas que te vão ensinar. Exato. E eu aprendi muito neste meu segundo ano. Quando eu volto para Moçambique, trabalhei ainda mais um ano, 2, nessa instituição, e eu fui convidada para entregar uma outra instituição que também estava a começar o mesmo negócio. Mas, por sua vez, não tinha ninguém com a experiência, e éramos poucos. Neste caso, seria o terceiro banco.
E uma das coisas que me foi colocada como desafio foi replicar aquilo que eu aprendi. E foi nesse momento que eu fiz uma formação para formadores, porque eu tive que fazer digamos, uma tour Sim. pelo país todo para formar Nossa, todos os gente. balcões. Então, o que é que eu fazia? Eu não só formava na área específica em que eu trabalhava, mas também formava em técnicas de venda. Pois. E foi aí que eu comecei a aprimorar tudo aquilo que eu aprendi. Porque estando já no meu terceiro emprego, eu já via as diferenças em termos de cliente, em termos de mercado, em termos de cultura e em termos de estratégia. E aí fomos falando de questões como a retenção, que a Lima acabou de falar agora do exemplo do seu cliente, da entrega do serviço pós-venda. Imagina trabalhar num banco. O nível de reclamações que a gente recebe, o tipo de clientes que a gente tem. A gente até acaba sendo chamado de advogado do diabo, porque nós trabalhamos com os nossos colegas, trabalhamos para os nossos clientes, mas nós como comerciais, como business developers, nós temos que convencer na área do business development, o que é que a gente encontra como desafio? Eu tenho que encontrar um problema, identificar um problema do mercado, do meu cliente, onde eu atuo. Vamos supor, a Lima quer comprar equipamento para estúdio, ok? Sim. Eu tenho que procurar saber da Lima qual é a Especificações. Quais são as especificações do equipamento que a Lima pretende comprar. E tentar perceber qual é o objetivo, quanto é que custa, se a Lima tem ou não tem fontes para financiar este equipamento, de que forma é que eu, como instituição, posso ajudá-la. E depois eu pego no seu problema, transformo o seu problema em meu problema. Porque como organização, onde eu estou inserida, eu presto serviços. Pois. Eu tenho que ver do meu pacote de serviços quais são os serviços que se adequam para a solução para o problema da Lima. Mas depois eu tenho que convencer os meus colegas. Eu tenho que convencer o acionista, eu tenho que convencer a direção, eu tenho que convencer os meus colegas com quem eu trabalho que esta solução é a solução adequada para o cliente e que trará benefícios para o cliente e para a empresa. Pois. Então, na parte do business development, o que é que a gente faz essencialmente? Nós temos que estruturar, desenvolver. Eu tinha um chefe que dizia, se tu estás na fase de estruturar, antes de fazer um business plan, faz um business case. Pois. Uma página. Exato. Escreva todos os pós e os cons. Se tiveres mais cons do que pós, para aí mesmo, não vai. Não tem solução. Se tu conseguires passar a fase do business case, aí sim, começas a trabalhar num business plan, onde tens mais elementos para fundamentar a solução que tu estás a buscar para o teu cliente. Neste processo todo, ali uma coisa que não para, é o tempo. Nós temos que ser ágeis, temos que ser flexíveis, temos que ser certeiros naquilo que fazemos, porque tem um cliente lá fora que está a bater a porta a 3, 4 instituições iguais à minha, e estou eu aqui dentro também a tentar obter a atenção de 1, 2, 3 colegas para poder resolver o problema do meu cliente. Sim. E é neste processo onde a resiliência tem que se fazer valer. Em alguns momentos, como somos humanos, as nossas emoções às vezes se exaltam porque o problema do teu vizinho não é o teu problema. A urgência que eu tenho não é a urgência que o meu colega tem. Enquanto o meu colega diz, olha, são 5 da tarde, time out. Eu digo, não, eu tenho um deadline para entregar este projeto. Então, eu peço que fiquem aqui comigo e vamos trabalhar neste processo. Então, nesses casos, às vezes, as pessoas conseguem encontrar aquilo que chamamos de conflitos porque não conseguimos entender qual é a perspectiva, qual é a visão que eu tenho. Eu tenho que passar a minha visão, eu tenho que vender a minha ideia aos meus colegas e depois tenho que vender o meu serviço ao meu cliente. Então, no fim do dia, eu como business developer, eu seria, digamos que, o product owner. Porque eu, depois de estruturar o produto, eu tenho que desenvolvê-lo. Eu tenho que financiar. Se for um produto, neste caso, de televisão, eu não tenho capex, eu tenho que ir buscar financiamento. Eu tenho que convencer, já não é o meu chefe, é o acionista, a investir naquele equipamento. Depois eu tenho que testar, ver se funciona ou não funciona. E depois se funcionou com a Lima, então vai funcionar para o mercado. Aí eu já lanço o meu produto. Começa a fase da divulgação, começa a fase da educação, ensinar as pessoas que trabalham comigo como promover aquele produto. E é esta casa que nós acabamos erguendo em todos os setores onde nós trabalhamos como business developer. Em tudo o que nós fazemos, nós temos que primeiro entender o mercado onde nós operamos, entender
o produto que nós estamos a vender, mas também, quando falamos de mercado, qual é o principal agente do mercado? É o cliente. É o cliente. Tem que haver oferta. Para haver uma oferta, tem que haver uma Tem que procura. haver procura. Então, eu Exato. trabalho para o meu cliente e este é o meu maior desafio hoje como profissional. Sim, senhora. Eu estou a embarcar numa jornada de autoconhecimento porque ao longo da minha carreira eu tive muitos, mas muitos bônus em termos de performance, mas esta performance também custou-me muita coisa. Tiveste vários desafios tive para conseguir. muitos desafios. Mas a questão de... Tu tens os stakeholders externos, mas também tens os internos. Sim. Que são os colegas, Exato. os líderes, Exato. etc. Para garantir o sucesso do teu trabalho, tu tens que ter também uma boa relação com os teus Exato. stakeholders internos, como mencionei, colegas, líderes e tudo mais. Como é que tu fazes, Kátia, para garantir que tenhas um bom relacionamento com os teus colegas internamente e que quando precisas e pedes alguém para ficar até 18, 19, 20 horas, esta pessoa facilmente aceita estar contigo naquele momento? É assim, existem várias etapas na minha vida nas quais eu senti isto como um ponto forte e em algumas etapas da minha vida eu senti isto como um ponto fraco. Porque enquanto eu fui uma técnica, uma coordenadora, eu conseguia, porque eu abraçava aquilo que era o espírito da equipe onde eu estava Não estavas inserida? inserida. Eu fiquei gestora muito cedo. Portanto, tendo começado a trabalhar muito cedo, eu fui diretora num banco aos 24, quase 25 anos. Uau. Ok? E isso foi o maior choque que eu apanhei na minha vida. É como se alguém tivesse invadido a minha puberdade. É como se eu tivesse tido uma filha enquanto adolescente. Sim. Por quê? Porque eu tinha muita ambição, eu tinha muita energia, Pois. eu tinha muito tempo, eu não tinha filhos, eu não tinha Pois. nenhuma responsabilidade, então eu me dedicava 100% E esta é ao a meu melhor trabalho. fase para nos dedicarmos ao trabalho. Exatamente. Eu digo isso para muitas jovens, já aproveitem esta fase, que não têm filhos, não são casadas, não têm muitas responsabilidades. É a melhor fase para aprender. Exato. E foi exatamente o que eu fiz, Lima. Eu dediquei os meus primeiros 7 anos a aprender. Aprendi bastante, mas aprendi de tudo um pouco. Ok. Eu era totalmente polivalente. Eu já trabalhei na banca, já trabalhei com corporate, Ok. business banking e retail banking, né? Os Sim, particulares. sim. Já trabalhei em todos os segmentos. Já fui gestora de particulares, já fui gestora de grandes empresas, já fui assistente de gestor. Então, quando tu és liderado, tu aprendes de uma maneira. Exatamente. Quando tu és líder, É outra perspectiva. é outra perspectiva. É aí onde eu falo dos desafios. Porque a primeira coisa que eu tive foi a minha idade com relação à minha posição de liderança. Como é que os clientes olhavam para ti, Kátia? Antes dos clientes. Aham. Como é que o ambiente interno Exatamente. encarava isto? E principalmente, eu olhando, fazendo um flashback, olhando para este período, existiam muitas pessoas adultas na banca. Exatamente. Hoje já existem muitos jovens, mas contando e recuando os anos que te referes, havia muita gente adulta. Exato. Então esse foi o momento mais difícil da minha vida. Como eu disse, é como se tivesse sido invadida a minha fase da adolescência, da puberdade, para ter uma responsabilidade de ser mãe. E eu senti-me totalmente desprotegida. A única coisa que eu tinha era a verdade que residia em mim, que era o porquê de eu estar ali. Exato. Porque imagina, tu entras para um banco, és jovem, tens 24, 25 anos, vais trabalhar com pessoas que têm a idade dos teus pais, ou até dos teus avós, e que diziam na tua cara, chamavam-me menina, isto não se faz assim. E eu entro para a banca, nessa altura, na altura da digitalização, onde estamos a migrar dos papéis para a digitalização. Então eu chegava num cenário em que nós tínhamos uma banca onde tinha um livro de protocolo deste tamanho, aqueles livros compridos, Sim. de ponta a ponta, tinha lá um senhor que preenchia aquele livro todos os dias e ele já tinha um hábito já pré-definido, onde ele, por exemplo, chegava ao escritório às 7h30, depois lia o jornal dele, depois saía, andava a pé até ao Continental, ao Scala, qualquer coisa, para engraxar os sapatos e depois voltava para o escritório e depois sentava e começava a trabalhar. Eu
estou preocupada com o meu cliente. Lembrando que eu vendia um serviço e eu dizia ao meu cliente que eu entrego da tua viatura em 48 horas e o meu expediente está parado para ser registado porque o meu colega, por simplesmente, foi tomar um café, foi engraxar os sapatos. E eu, claramente, como gestora, queria ter a melhor performance da minha equipe e desconsiderando aquilo que eram os hábitos e costumes que existiam na organização na altura. E Eu como é que tu sofri fizeste? muito com isso, Alima. Eu sofri muito com isso. Imagino. Eu tive que, primeiro, conquistar aquelas pessoas. Conquistar aquelas pessoas foi a coisa mais difícil para mim, porque eu sofri todo tipo de rejeição. Primeiro, por ser jovem. Segundo, por ser mulher. E em algum momento, tratando-se da fase em que a banca estava, das aquisições, por ser negra. Eram 3 fatores que não jogavam a meu favor. Chefe? Não, chefe aqui só pode ser branco. Chefe aqui só pode ser homem. Chefe aqui só pode ser adulto. Mas eu era chefe. Eu era chefe. Alguém confiou, alguém acreditou. Eu tive que me impor, eu tive que fazer valer a minha posição de liderança. Tive muitos desafios. Desde liderar uma equipe de pessoas mais velhas que eu. Quando eu comecei, todo mundo era mais velho que eu. Não estou a falar de mais velho de 1 ano, 5, 10 anos. Uau. Tive um colega que trabalhava comigo que tinha 48 anos. Eu com 25 Com anos. 25 anos. E ele, com certeza, já estava há mais anos que tu. Ele quase ia para a reforma. Ele reformou a trabalhar comigo. Imagina o desafio. Foi difícil. Foi difícil. Tiveste Então, que provar muito. Muito. Mas, é como eu disse, tropecei muito, falhei muito, e foi aí onde eu comecei a perceber que a minha vida tinha dado uma reviravolta. Porque enquanto eu tinha responsável, eu tinha como me esconder por detrás de alguém. Exatamente. Mas quando eu me tornei responsável, eu tive que crescer. Hoje eu agradeço toda a experiência que eu tive, porque foi através dela que eu consegui ultrapassar as minhas barreiras. Pois. E também foi através dela que eu consegui encontrar os gaps que eu tinha, que até hoje, à altura em que falamos, continuo ainda a trabalhar neste processo. Porque às vezes o caminho está lá. Sim. O teu path já está bem definido. Pois. Já provaste a tua competência técnica, a tua competência social, a tua competência cognitiva, mas a tua parte de liderança pode estar a fracassar por alguma razão. Exato. Porque não estás a convencer as pessoas que estão abaixo de ti ou as pessoas que estão acima de ti, que tens essa capacidade também de te manter naquela posição, independentemente das circunstâncias. Pois. E a Lima, as pessoas têm muitos problemas de assédio moral. E o assédio moral ele pode ser vertical para cima, pode ser vertical para baixo e pode ser também horizontal. Onde, por exemplo, tens colegas que não querem. Porque não querem. E permita dizer que isso acontece muito todos os dias. O que é exatamente assédio moral? Só para as pessoas perceberem em que consiste. Ok, o assédio moral consiste em situações na qual tu tens pessoas que estão à tua volta que tentam te prejudicar de alguma forma para que tu deixes de fazer aquilo que fazes como deve ser. Ou seja, que criam situações como, por exemplo, difamação, como, por exemplo, a sabotar o teu trabalho. Como estamos a falar aqui, de trabalho em equipe, eu tenho que entregar um trabalho às 10, mas não, por que eu vou fazer um trabalho para ela sair-se bem? Exatamente. Então eu vou puxar, Exato. vou fazer o impossível para ela não se dar bem. Isso acontece Muito. Acontece também de pessoas que querem ser como tu, Alima. Isso acontece sobretudo para as mulheres. Muitas mulheres. Nós mulheres não conseguimos apoiar-nos mutuamente. Queremos sempre estar no lugar da outra. Esquecemos-nos que há espaço para todos. Eu vejo a Lima succeed no negócio dela, eu não consigo vir dizer a Lima, parabéns, eu te admiro muito. A Lima, eu me inspiro em ti. Não. Temos essa dificuldade. Não. A Lima, Kátia, estás bonita. Onde compraste o teu fato? Exato. Não, eu quero ser como a Lima. Eu quero ser melhor do que ela. Quem é que ela pensa que é? Então, o assédio moral acontece muito nas instituições, sobretudo em pessoas que disputam posições de chefia, em pessoas que disputam planos de sucessão, em pessoas que acham que tu não mereces estar naquela posição. Quem merece sou eu. Quem merece, às vezes, nem é para ela. Quem merece é o meu sobrinho. Quem merece é o meu primo. E tu acabas ficando stuck porque muitas vezes isso abala a tua estabilidade emocional. Exatamente. E tu começas a ter situações de burnout.
Isso é depressão. verdade. É verdade, Kátia. Eu já Acordas, deixei o emprego por causa disso. exato, acordas sem vontade de ir trabalhar, olhas à tua volta, é um ambiente de conspiração, é um ambiente de fofoca, é um ambiente de inveja, é um ambiente onde não existe frontalidade, onde não há condições para tu continuares a fazer a tua entrega como profissional. Pois. Porque se as pessoas não conseguem te destruir pelos teus resultados, destroem-te pela tua motivação. As pessoas fazem o teu screening, vêm a Lima, é uma pessoa assim, 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 cresceu assim. Eu acompanho muito as tuas histórias da Lima. Eu vejo como tu fazes questão de mostrar quem tu és, de onde tu vens. Muitas pessoas podem dizer, ela está a mostrar isso porque ela agora está bem. Não, ela está a mostrar isso porque ela quer que o mundo saiba quais foram os caminhos que ela trilhou para chegar ali. Isso Para que muitas outras também vezes se inspirem e tenham esperanças e que de não podem. fiquem a pensar que as pessoas são abençoadas porque foi gift, Que é sorte, que é né? sorte. Sorte. As pessoas têm que saber reconhecer. Mulheres como tu, quantas são? Eu acompanho o teu programa, acompanhei, por exemplo, o primeiro aniversário do podcast para elas, Sim. o depoimento das pessoas que vão lá, as pessoas com quem tu interages, a forma como tu lidas com as pessoas e tu não queres parecer, tu és. Então, esta questão do assédio moral, muitas vezes ela acontece porque as pessoas nem sequer sabem com que linhas é que tu te coses. Não sabem o que é que tu fizeste para chegar àquela posição, para ter o conhecimento que tu tens, para ter a experiência que tu tens e para conseguir desbloquear as coisas que elas, nem dotadas de todo o dinheiro do mundo ou de toda a influência do mundo, não conseguem fazer. Eu acho que é isso que faz a diferença no mundo corporativo. E digo-te, há dias eu conversei com o meu marido, eu não falei dele aqui, mas eu tenho uma coisa muito bonita que eu costumo dizer, só quem me conhece é que consegue ver. E uma das pessoas que melhor me conhece é o meu marido. Meu marido é o meu melhor amigo. Eu aprendi muito com ele, este meu crescimento, esta minha maturidade. Ele nós já nos conhecemos, já estava muito bem profissionalmente, Ok. mas a nossa vida juntos foi extremamente importante para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho um marido que é um companheiraço, ele é super humilde, ele é super educador, ele é super amigo. Eu costumo dizer que ele é das poucas pessoas que consegue me dobrar, né? Porque em algum momento da vida, por causa das vicissitudes, eu acabei me tornando uma pessoa fria, uma pessoa rígida, uma pessoa... Mas tu transmites isso, Kátia. As pessoas olham para... Eu olho para ti e sinto uma mulher de garra, forte, inabalável, que qualquer coisa que vem, tu estás ali, né? Pronta para enfrentar. Eu costumo é dizer, a vida, né? eu sou que nem um molusco. Eu sou que nem uma ameixa, dura por fora, mas muito mole por dentro. E foi uma das coisas que meu marido me disse. Tu tens que trabalhar na tua inteligência emocional. Porque enquanto tu não conseguires ter teu autoconhecimento, saberes aceitar que algumas situações, algumas circunstâncias não vão ser como tu queres, ainda que estejas correta, Exato. tens de saber recuar. Porque senão vais sempre bater de frente com as pessoas. E meu marido sempre me diz isso. Kátia, pensa. Pensa se vale a pena enfrentar. Pensa se vale a pena ganhar. Pensa se vale a pena confrontar. Não é? É que às vezes é tão desgastante que não vale a pena. Desgastamos nossa saúde, desgastamos nosso tempo e energia. Energia, e realmente a tenta pessoa tem que perceber, fazer. tu vais morrendo aos poucos. Exatamente. Tu vais morrendo aos poucos. Exatamente. E não ganhas nada senão prejudicar aquelas pessoas que estão ali, que se inspiram em ti, que dependem de ti. Pois. Cria uma certa frustração para aquelas pessoas que olham para ti como uma inspiração. Pois. E o que é que acontece? No final do dia, é o que meu marido partilhava comigo há dias que eu estava a dizer. Ele mandou-me um vídeo e dizia assim: olha, as pessoas gostam muito de questionar aquilo que é wealthy, as pessoas que estão bem de vida. Por que é que ela está assim? Por que é que ela faz aquilo? Mas elas não sabem que caminho é que eu trilhei para chegar ali. E quando estás numa situação em que sofres uma violência psicológica, em que sofres um assédio moral, sobretudo no local de trabalho, como é que tu tens que lidar com isto? Veja um caso de uma Oprah Winfrey, de um Richard Branson, de um David Beckham, ou mesmo daqueles empresários que se deram bem em negócios que ninguém esperava que pudessem ser negócios um dia rentáveis, como o caso do AliExpress. Sim. Ok? Se ele hoje estiver numa situação de competitividade, olha, pega na fortuna dessa pessoa,
e entregue a pessoa que tanto almeja estar naquele lugar. Para ver se terá a capacidade. Dali a 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos, porque a fortuna é imensa, Claro. provavelmente aquela pessoa não terá nada. Pois. Por quê? Porque quem constrói é dotado de conhecimento. E o conhecimento ali, mas ninguém te arranca. Ninguém te arranca. E eu posso, O teu. se eu construir hoje a Lima, eu posso voltar a construir. Sem dúvida. Eu, antes de vir para aqui, conversei com uma amiga Uhum. que agora virou coach de Ok. RH. Ok. E ela mandou-me um vídeo que me inspirou muito. Eu olhei para aquele vídeo, a Daiane. Ah, conheço. Mandei o Conheço a vídeo. Daiane. Eu, Daiane, peço esse vídeo. Ela mandou o vídeo para mim. Eu fiz o replay daquele vídeo 5 vezes. Uau. E eu disse, eu estava bem para precisar disto. Eu fiz um setback e mandei a mensagem em texto daquilo que ela perguntava naquele vídeo. E ela perguntava, e aí, líder, você já imaginou como é que as pessoas com quem você trabalha falam de si? O que é que elas dizem de si? O que é que elas pensam de si? Porque às vezes a nossa intenção como profissionais é agradar os nossos superiores. Mas nos esquecemos das pessoas com quem nós trabalhamos. O que é que elas pensam de nós? Será que nós passamos a mensagem certa? Será que elas se inspiram em nós? Ou será que elas não veem a hora de se livrar de nós? O que será que nós transmitimos em termos de conhecimento a nível pessoal, a nível profissional, até a nível espiritual? Qual é a energia que nós emanamos? E eu fiz esse exercício. Eu fui desde o primeiro banco onde eu trabalhei como gestora até onde eu trabalho atualmente. Eu mandei uma mensagem a toda a gente com quem eu trabalhava, pedi para responderem a 4 perguntas. E eu fiquei muito impressionada com a resposta que eu recebi. Porque ainda que tenha acertado de momentos diferentes da minha vida, em termos de maturidade profissional, o feedback que eu recebi foi quase que semelhante. E uma das coisas que eu mais valorizei foi a sinceridade das pessoas. Ok. Porque as pessoas podem não ter coragem de dizer uma coisa porque trabalham contigo. Sim. Isto é o feedback das pessoas com quem eu trabalho hoje e o feedback das pessoas com quem eu trabalhei há 20 anos atrás. É verdade. Mas é a forma como as pessoas me veem. É a forma como as pessoas me sentem. E graças a Deus eu tenho orgulho de dizer isso, Lima. Eu tenho muitas renitências em algumas relações profissionais. Sim. Porque, como eu disse, a forma como eu comecei deu-me sempre a sensação de que eu deveria ser amiga dos meus colegas e deveria me esforçar a todo custo para manter um ambiente de trabalho amigável. Ok. Mas depois eu comecei a perceber que nem sempre esta era a estratégia. Então, nem sempre a mesma estratégia é aplicável para Exatamente. cenários diferentes. Exatamente. Em algum momento, quando eu tenho que ser dura, eu sou dura. Tenho que exigir, tenho que cobrar, Pois, tenho que ser. pois. Mas também tenho o meu lado humano, tenho o meu lado solidário, Exato. que eu acho que foi isso que me ajudou a equilibrar. E it's okay, Alima. Eu já chorei à frente dos meus colaboradores, da minha equipe. And it's okay. And it's okay. E guess what? Uma dessas vezes eu tive um burnout, onde eu pura e simplesmente fiquei fora de mim. Porque eu estive perante uma situação que, na minha perspectiva, era uma situação de injustiça, onde eu tinha feito tudo o que estivesse ao meu alcance para entregar o meu trabalho na perfeição que eu deveria fazê-lo e, infelizmente, não tive a colaboração de algumas pessoas dentro da organização, o que resultou numa má entrega. Ok. E, naturalmente, quando é assim, o chefe não fica contente. Claro. E quando o chefe não fica contente, tudo desaba. Exato. E eu tinha que encontrar, naquele momento, forças para me manter firme e para continuar a encorajar a minha equipe a trabalhar. E eu fiquei ali, steady, ultrapassamos isso, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, de repente, tive uma ocasião em que nós estivemos todos juntos no open space. A Lima, eu do nada desatei o choro. Aquilo tudo caiu. Tudo. E as pessoas ficaram sem perceber, porque a Kátia, chorar, Aquela fortaleza. está a perceber? E foi isso. Ok. Eu tive que recolher e eu fiquei extremamente impressionada com as pessoas que me foram amparar. E aí é onde tu começas a perceber quem é quem. O caráter, o verdadeiro caráter. verdadeiro né? caráter Porque das são pessoas. nesses momentos que a gente consegue Exatamente. identificar.
E foi isso que me deixou também muito confiante que eu devia fazer este exercício do autoconhecimento. Então, isto para dizer que são 23, 24 anos e eu ainda tenho muito para dar. E neste momento a minha principal aposta, o meu principal desafio é trabalhar na minha jornada de autoconhecimento, melhorar o meu controle como ser humano. Sim. Porque eu agora estou na fase de dar e não receber. Então eu tenho que ter uma inteligência emocional que me permita continuar e, quiçá, replicar e servir de exemplo no verdadeiro sentido para aquilo que eu acho que uma mulher no mundo corporativo tem que ser. Mas no final do dia, it's all about being a woman. As mulheres são assim. É verdade. As mulheres são assim, exatamente, Kátia. Olha, está muito interessante a conversa. Eu adorei. E me inspirei muito, aprendi muito. Como visto, fui tomando algumas notas até como profissional. Com certeza que aprendi imenso, Kátia. Olha, muito obrigada, mas não vamos terminar esta conversa sem eu te colocar duas questões. Primeiro, eu gostaria que tu fizesses um comentário breve sobre a seguinte frase: diz-me com quem tu andas que direi quem tu és. De que forma esta frase se aplica para ti? Mandatório. Nesta fase da minha vida, é mandatório saber de quem me faço rodear. Porque eu sou, sem dúvida, não é teórico, é mesmo factual. Eu sou um reflexo das 5 pessoas que me rodeiam. Hoje, eu passei de ser aquela pessoa super... E eu continuo a ser extrovertida, porque essa é uma coisa tua, minha, intrínseca. Mas eu seleciono muito bem as pessoas que estão próximas de mim. Quando eu digo próximas, que fazem parte do meu cotidiano, pessoas com quem eu não passo sem saber como elas estão, pessoas que influenciam na minha tomada de decisão, pessoas que impactam verdadeiramente naquilo que eu sou. Então, é muito importante saber de quem nos fazemos rodear. Escolher muito bem. Escolher muito bem e também, digamos que, deixar sermos escolhidos também. Exato. Sermos escolhidos também. Isso é importante, muito bom. Uma última, que não é na verdade uma pergunta, ia pedir-te para deixares aqui uma mensagem ou um conselho para as mulheres. Este é um podcast de mulheres assistido maioritariamente por mulheres, então eu gostaria que tu deixasses uma mensagem para elas. Primeiro dizer que eu acredito que começamos a chamar mulheres a partir de uma faixa etária que se considera a maioridade laboral, 18 anos. Aproveitem os anos de glória. Aproveitem a energia que vocês têm. Aproveitem a inspiração que vocês têm, seja ela qual for. Mas, acima de tudo, escolham muito bem as companhias, porque este é o momento de tomar a decisão daquilo que nós queremos ser no futuro. Os 5 anos que se seguem depois da nossa maioridade, que são 18 anos, dos 18 aos 23, são os anos de fazer escolha. Não é por acaso que a gente escolhe o curso que quer fazer, o namorado que a gente quer ter, as amizades que a gente quer ter, a religião que a gente quer ter, o ambiente que a gente quer ter à nossa volta. Este é o momento da gente se moldar. Então, fazer a escolha certa é sempre a melhor solução para não termos que nos arrepender no futuro daquilo que nós não fizemos no momento certo. Porque eu estou a falar de mulheres, mas estou a falar da juventude. Exato. Porque o momento certo de fazer as escolhas é muito importante para o sucesso que a gente pode alcançar na vida adulta. É a fase crítica, não é? É. Muito bom. Kátia, olha, muito obrigada. Tem mais alguma informação que tu queiras partilhar? Algo que eu não te perguntei que tu achas essencial deixar aqui? Ou achas que já falamos de tudo? Eu sei que essa conversa dava muito mais. Eu gostava de explorar mais o teu âmbito maternal, a tua fé. Realmente há outros assuntos que eu gostava de explorar contigo, mas estamos mesmo pressionados com o tempo por causa da disponibilidade do estúdio neste momento. Okay. Mas acredito que haverão outras oportunidades e vamos dar continuidade a esta conversa. Não, Alima, eu queria apenas agradecer pelo convite. Eu acho que, na verdade, foi Deus que te mandou aqui, porque se me tivesses falado, tivesse metido esta conversa
há 6 meses atrás, quando começámos a falar de eu vir cá ao podcast, se calhar terias aqui uma outra Kátia, não é? Eu própria estou surpreendida com as coisas que eu digo hoje, porque a vida tem-se mostrado um roller coaster, literalmente um roller coaster, altos e baixos. Mas em cada baixo que eu tenho na minha vida, eu tenho a melhor posição que qualquer um pode ter na sua vida, que é a chance de recomeçar. Então o recomeço para mim é sempre uma vitória, porque significa que tenho mais uma chance de fazer diferente e fazer melhor. Então eu agradeço muito por isso, e se houver uma outra oportunidade, se calhar vamos falar dos resultados que eu pude alcançar depois desta jornada pela qual eu me entreguei. Eu acho que isto é um caminho, não é um destino. Ainda não chegamos ao destino. É verdade. Então vamos ter outras oportunidades para conversar. Essas tuas palavras tocaram-me profundamente, Kátia, essa parte final, porque esta questão do momento certo é tão importante nós sabermos esperar, porque tudo tem um propósito. Tudo tem né? um propósito. E de facto nós já vínhamos falando há alguns meses, entretanto por várias razões não aconteceu, mas deu para acontecer agora, e por isso estás a dizer, mas ao longo deste processo ou destes meses aconteceram várias coisas que estão a trazer esta Kátia que está aqui hoje a transmitir tudo isto que tu transmitiste de uma forma. Senti muita sinceridade, senti muita energia tua, né, em tudo que tu disseste. Senti muito isso em cada palavra que tu partilhaste aqui. Obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada. E a todos vocês que nos acompanham, mais uma vez, o nosso muito obrigado por estarem aqui conosco, por deixarem os vossos comentários, que são muito importantes para nós percebermos o que faz sentido nós continuarmos a trazer aqui em termos de conversa, em termos de convidados. Tenho estado a acompanhar pessoalmente todos os comentários que vocês deixam no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas digitais, e sou profundamente grata por vocês todos estarem aqui e tornarem este podcast o que ele é hoje em dia. E já agora estamos aqui a falar do podcast para elas, e vi um comentário esta semana onde um homem dizia: Lima, na verdade este podcast não é só para elas, é para todos nós. E a cada dia sinto que temos mais seguidores homens, o que é muito bom, porque não podemos falar de empoderamento feminino sem termos os homens também a participarem ativamente nesta conversa. Então é muito bom. Eu agradeço a todos os homens que estão a juntar-se a esta comunidade, que hoje de facto é uma comunidade de mulheres e homens interessados em criar este movimento de transformação das mulheres. Então, muito obrigada a todos vocês pelo vosso feedback e por estarem aqui conosco e a nos apoiarem nas nossas lutas e vitórias. Obrigada.